Olá, turma, prezados cursistas, prezadas cursistas do nosso curso de especialização. Nós viemos, através dessa videoaula, destacar com vocês alguns pontos principais do trabalho de conclusão de curso da nossa especialização, que é o artigo científico. Então, chegamos aqui nessa reta final, nessa jornada formativa, não é? E vamos destacar alguns elementos pertinentes a esse processo. Vocês já estão tendo acesso tanto ao modelo de artigo, como a todo o processo de diálogo com orientadores, os materiais que estão na nossa página de TCC, para elaborar o trabalho de vocês, não é, de forma mais clara possível. Então, na nossa página, que é chamada Produção Científica para Elaboração do TCC, nós apresentamos lá a modalidade do nosso TCC, que é o artigo. Mas, afinal de contas, o que é um artigo, né? O artigo é um tipo de texto, é um gênero textual muito comum na vida acadêmica e na nossa prática profissional nós temos o costume, às vezes, de ler artigos ou submeter artigos para eventos, para congressos. E quando a gente se vê no papel, né, no lugar do autor de um artigo, por muitas vezes nós ficamos com algumas ansiedades ou com algumas dúvidas, né? Como é que eu vou fazer um artigo? E no caso de uma especialização e da nossa especialização, que foi o trabalho escolhido para ser o TCC, está previsto na matriz curricular do nosso curso, como é que de fato eu preciso fazer um artigo científico. Então, trazendo uma definição geral, o artigo é um texto acadêmico que visa comunicar o desenvolvimento e resultados de uma pesquisa científica sobre determinada temática, tanto para um curso, como para um evento, como para uma revista, para um periódico científico. Nós temos regras, né, gerais e comuns a um artigo, o que faz esse texto ser um artigo. E no caso específico do nosso curso, nós propomos uma estrutura geral com um texto de no mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas. Então destacamos aqui no nosso slide como é que são as laudas desse texto, né? O nosso texto completo, que pode ter de 15 a 20 páginas. Muito importante as normas, né, que regulamentam essa escrita. Na nossa página no Moodle, nós temos lá as próprias normas expostas para vocês consultarem, né, sobre as partes de um artigo, como fazer referências, baseados nas normas da BNT de número 6022 e a 6023. É importante ter em mente as partes e a sequência dessas partes no texto escrito, não é? Então, quais são os itens, as partes obrigatórias desse artigo científico? Nós vamos começar pelo título. Abaixo do título apontamos os nomes dos autores, né? O nome de vocês com o nome do orientador. E aí vamos para as partes pré-textuais, o resumo. Depois vamos entrar nas partes textuais do texto, começando com a introdução, seguindo com todo o desenvolvimento do trabalho. O desenvolvimento é a parte maior, que traz mais aspectos e mais itens. Por quê? Porque envolve a fundamentação teórica, metodologia e os resultados da pesquisa. Após essa parte de desenvolvimento do estudo propriamente dito, a gente conclui o texto com as nossas considerações finais. Após as considerações finais, temos a parte das referências, não é? Então, a lista, o rol de referência bibliográfica que foi utilizado na minha pesquisa, que colocamos aí no tópico de referências. No caso, se necessário, né, se for necessário colocar anexos ou apêndices. Lembre-se sempre do limite do número de páginas. Mas para começar a parte textual propriamente dita, o que eu preciso colocar na minha introdução? Lógico, a parte introdutória é a parte que apresenta, não é? Após o resumo, que apresenta aí o trabalho que foi feito, os objetivos, qual o tema que eu escolhi para essa pesquisa. Então, na introdução, nós colocamos uma apresentação sucinta, onde consta o tema e os objetivos do trabalho. Apontamos uma justificativa que ampara a escolha do tema, por que eu escolhi esse assunto, por que eu resolvi trabalhar com tecnologias educacionais na EJA, por que eu resolvi abordar políticas educacionais no contexto do PROEJA.
estou aqui falando de maneira geral de assuntos que podem ser os assuntos que nós escolhemos e que precisam ser justificados na introdução. Na introdução, se contextualiza também aspectos gerais da temática. Qual é a problematização desse estudo e as relações gerais com a área de pesquisa. Nós temos 5 linhas de pesquisa no curso e é importante já sinalizar qual a relação do tema com a linha escolhida, se é no campo da formação de professores, se é no campo da políticas, do PROEJA, das tecnologias educacionais, o que meu assunto tem a ver, como é que ele se relaciona nesse campo mais amplo da educação, como está inserido no contexto do campo de pesquisa. E ao final da parte introdutória, colocamos como é que o trabalho está distribuído, como é que o artigo está organizado, que são as partes e as seções do texto. Quando nós partimos para o desenvolvimento, ali se encontra a maior parte do trabalho, a parte mais substancial, o que a gente debruça mais aí, as linhas escritas, como gostamos de dizer, para o texto. O desenvolvimento, ele é composto por 3 itens: a fundamentação teórica, a metodologia da pesquisa e os resultados e discussões dos dados. Então, cada item desse tem suas particularidades. Na fundamentação teórica, a gente apresenta quais foram as abordagens e concepções, autores que respaldam o tema. É a minha fundamentação, a minha base teórica. Quais autores que eu trouxe para dialogar com a minha pesquisa? Os autores que são representativos e que são renomados na área, que pesquisam na área, desenvolvendo assim uma discussão teórica sobre aspectos que envolvem o tema. Na parte 2 do desenvolvimento, que é a metodologia, nós apresentamos ao leitor como é que foi feito esse trabalho, como é que eu realizei essa pesquisa, qual tipo de estudo, procedimentos, instrumentos metodológicos utilizados. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu fiz uma pesquisa de campo, eu usei observação no campo de pesquisa, eu observei uma turma de EJA e PROEJA, eu observei reuniões com a gestão escolar. Então, são exemplos dados para que vocês visualizem como é que a metodologia precisa ser desenvolvida, apresentando todo esse caminho, o caminho percorrido para fazer a pesquisa, caracterizando o campo, se for o caso, no caso de quem não fez pesquisa bibliográfica ou documental apenas, que foi a campo, caracterizando o campo de pesquisa, o perfil dos participantes também envolvidos na pesquisa. Então, a metodologia é o como se deu todo o processo do estudo. A terceira parte do desenvolvimento apresenta os resultados encontrados. Quais foram os meus achados a partir dessa metodologia que eu escolhi? O que eu achei? O que eu encontrei? O que os sujeitos nos forneceram? O que a instituição me disse? E aí nós estamos no campo da educação, nós temos essa relação qualitativa com a produção do conhecimento e é uma parte muito importante e relevante de se fazer, a parte da discussão dos dados, porque a gente interpreta como pesquisador determinadas realidades. É uma parte mais complexa, uma parte que a gente precisa ter muito cuidado nessa relação pesquisador e professor atuando na área, porque a gente precisa lançar um olhar interpretativo sobre os dados encontrados, sobre os dados levantados. Então, de forma geral, é a parte que apresenta os dados da pesquisa, fazendo relações também com a fundamentação teórica. Não basta só descrever os dados, apresentar. Eu fiz uma entrevista com professores, eu fiz um questionário com alunos. Sim, a gente fez, mas o que responderam? O que aquela resposta tem relação com o autor que eu li, com a abordagem, com a teoria estudada? Então, é essa relação que a gente vai estabelecendo que nos dá uma discussão para análise desses dados. Os dados podem ser apresentados de diversas formas. Pode ser partes de respostas, de questionários ou entrevistas. Podemos colocá-lo em imagens, tabelas, gráficos, figuras, O que for necessário para enriquecer, para dar suporte maior
ao nosso texto na parte dos dados, né, é importante. Para quem vai fazer pesquisa bibliográfica, pode fazer tabela com conceitos, né? Não tem um dado de uma entrevista, mas tem outros elementos, né? Ou algumas categorias que construiu para analisar aí o tema pesquisado, certo? Então, independentemente do tipo de pesquisa, a parte de análise dos dados precisa, né, constar aí como essa discussão entrelaçada com o tema, contextualizando bem o tema da pesquisa. E a última parte textual do artigo, né, é a parte das considerações finais, a parte conclusiva do texto. É uma parte em que se retoma o tema e os objetivos, né, aponta uma síntese dos resultados, o que foi encontrado nessa pesquisa, né, destaca as reflexões, por isso que a gente coloca muito essa parte da síntese, porque quais foram as maiores reflexões que esse estudo proporcionou, né? Quais contribuições e impactos da pesquisa para a sua área, para a sua prática profissional, o que se vislumbra para esse cenário, assim como podemos sinalizar na conclusão perspectivas para estudos futuros. O que essa temática, o que essa pesquisa aí possibilitou para reflexões futuras que podemos desenvolver em outros processos acadêmicos ou no meio profissional. Geralmente, nas considerações finais, nós abordamos, então, um resumo, né, um resumo geral, um grande resumo do que foi realizado ao longo da pesquisa. Nós trouxemos aqui alguns lembretes, né, para a gente sempre ter em mente no decorrer desse processo. Escrever é um exercício. A escrita é um processo, né, acadêmico, cognitivo, intelectual, que é um processo complexo, porque para escrever nós mobilizamos muitas habilidades e competências cognitivas e intelectuais. Então é um processo que precisa ser exercitado. Então exercite constantemente sua escrita, façam leituras regularmente, né, de outros artigos, dos textos que os orientadores encaminharem para vocês, da base teórica. Quanto mais a gente faz leituras, mais também a gente vai se apropriando de aspectos e dessa fundamentação teórica, né, nos dando mais segurança para escrever. Então vamos consultar outros artigos da área, ou eu já encontrei textos que pesquisam um tema semelhante ao meu. Vamos fazer leituras desses textos para nos dar mais suporte. Assim, nós vamos construindo a nossa própria autoria, né? Esse é o desafio maior da prática de escrever. Como é que cada um consegue, a partir de todas essas estruturas e exemplos e leituras, estabelecer uma marca própria, elaborar uma marca própria dessa escrita. E aí a gente constrói a própria autoria nesse artigo. Então, procurem elaborar um texto organizado, coerente, fluente, com encadeamento claro de ideias, né? Um texto enxuto, simples, não precisa ser um texto complicado ou prolixo demais. Converse sempre com seu orientador, com sua orientadora, como é que esse texto pode ser melhor comunicado. E nesse sentido que a gente vem falando de construir a própria autoria, entra aí o nosso último lembrete, né, com alerta e cuidado para a gente evitar qualquer tipo de plágio acadêmico, né? Quer sejam partes, então criar a própria ideia, não é bem diferente de se apropriar da ideia do outro, porque às vezes você pensa que não está copiando a ideia e está. Então frases literais, citações sem fontes, muito cuidado com as citações diretas ou indiretas no texto, né? Se citou diretamente, faz logo lá a norma, né? Já elabora aquela partezinha, segundo a norma da BNT. Se não foi você que falou, aquilo que está ali literal, vai colocar o nome do autor, vai colocar o ano, vai colocar a página de onde retirou, né? Então nós usamos as ideias dos outros para apoiar as nossas. A gente traz para fazer uma interlocução, para fortalecer as nossas e não para copiar. Então, muito cuidado, né, com o plágio acadêmico, com o plágio que às vezes a pessoa pensa, eu usei só com algumas palavras e modifiquei. Não, não é assim, né? Modificar, usar e copiar uma palavra, né, e tal qual está no outro texto, acaba incorrendo no problema de plágio.
Muito cuidado com isso, pessoal. Para finalizar esse nosso breve momento de videoaula, né? A gente destaca que é um prazer estar dividindo com vocês, compartilhando, né, em nome do curso e dos professores orientadores, né, na nossa equipe pedagógica também, com todos os colegas professores orientadores e com vocês, essa experiência de construção do conhecimento. É uma experiência muito proveitosa, muito positiva, né? Caprichem aí nos artigos de vocês, depois vocês podem estar publicando esse artigo em revista, em evento, porque cada vez mais a gente precisa fortalecer, né, esse nosso campo de atuação. Não vivemos momentos fáceis para a educação de jovens e adultos, não é? Então, produzir conhecimento nesse campo de pesquisa nos fortalece também, nos dá mais subsídios para seguirmos em frente com a nossa prática. Então, nós deixamos esse recadinho aqui para vocês, que é um prazer dividir essa experiência de construção do conhecimento. Vamos adiante com o TCC, rumo à conquista de sermos especialistas num campo tão necessário para a educação brasileira e para a nossa prática profissional. Não deixem de acessar com frequência a página do TCC, conversem também constantemente com os orientadores de vocês e vamos em frente. Bons estudos para todos!